Isso aí, pessoal. 5 minutos. Boa noite. Professor Vinícius Bertaia, promotor de justiça aqui da MPDFT e, se tudo correr bem, futuro colega de vocês aqui no nosso quadradinho, pelo menos. Acho que é essa a expectativa, né? Agora só falta a prova oral. Temos ainda poucas pessoas, mas de toda forma vai ficar gravado para eventualmente ser assistido depois. Mas essa interação eu acho que é fundamental porque as dúvidas de alguns não são as mesmas dos outros. Tem gente que está fazendo outras provas, gente que está focado só no DF, e o DF é o concurso dos sonhos. E, enfim, a gente vai tentar dividir em dois pontos, dois momentos principais a nossa exposição de hoje aqui. A primeira, para tratar de como foi minha experiência, o que vocês podem esperar da prova oral. E a segunda, aí sim, de maneira mais objetiva, como vai ser estruturado o nosso curso, a nossa preparação para essa prova oral que se avizinha. Então, primeiro de tudo, né, eu já sou do último concurso, 32º concurso aqui da MPDFT. Não foi minha única prova oral, mas foi a primeira prova oral que traz uma aflição muito grande. Geralmente, né, não sei se é a situação de todos, mas geralmente quando a gente passa é a nossa primeira prova oral, porque não é todo mundo que fica fazendo provas orais, e quem já está na quinta prova oral dificilmente contrata um curso preparatório para prova oral, o cara já está em outro nível. Mas ainda às vezes se faz isso para calibrar um ponto ou outro. De toda forma, foi minha primeira prova oral. E até mesmo para quem já fez provas orais da magistratura, quando se depara com uma prova de Ministério Público, se depara com uma situação mais hostil. Você não tem as 24 horas antes. E a banca não é uma banca tão pacífica quanto a prova da magistratura. Na prova da magistratura, espera uma pessoa extremamente harmoniosa, que sabe manter aquela mesma postura tranquila. E na prova de MP, você precisa mostrar que tem um pouquinho mais de sangue nas veias. Em um momento ou outro, vai se demandar um pouco mais de evidenciar um pouco da perspectiva ministerial do candidato. Isso é muito tranquilo, já já eu vou tocar nesse ponto. Também não é nada que simule, por exemplo, um júri simulado, nada disso. A gente tem algo um pouco parecido com tribuna, vou falar disso daqui a pouco, mas que é a questão do concurso da MPDFT, que é uma coisa fora da curva, não é o padrão dos outros concursos. Então, muito importante a gente trabalhar esse ponto. Mas, de toda forma, foi meu primeiro concurso, minha primeira prova oral, aliás. Não era meu foco a MPDFT, como certamente dos 18, né? Acabou de sair o resultado, dos 18 que foram aprovados para a prova oral, não é, com certeza, a situação de todos, né, de ser o concurso dos sonhos, vou fazer MPDFT, até mesmo porque eu achava que eu não ia passar. Concurso no DF, tinha ministro do STJ, mais de um PGJ na banca, e a gente consegue, né, passar de vocês extremamente difícil. Gente, que concurso difícil. Hermes Zanetti na banca, é um nível de rigor extremamente elevado. Esse grupo 2 matando, não esperem que vai ter facilidade na prova oral, vai continuar sendo extremamente difícil, tal qual foi no meu, grupo 2 no meu concurso. Primeira fase foi muito difícil, segunda fase foi mais difícil ainda, a terceira fase foi a mais difícil ainda. Então, esperem manutenção desse nível de dificuldade, tá? Mas, seja bem-vindo, Pedro, Haroldo. E pessoal, que se quiserem ligar a câmera, pelo menos eu me sinto menos só. Eu dou aula na pós-graduação da Escola Superior da MPDFT e a aula é híbrida. Às vezes eu tenho 3 alunos presenciais e 20 e poucos online, mas só os 3 presenciais já ajuda, porque um dia eu dei aula sozinho, meu Deus, é horrível. E daí todo mundo fica com a câmera desligada. Aí é estranho você gravar a aula sozinho. Tranquilo, Haroldo, sem problemas. Pessoal, então é isso. O... Não esperem facilidade. Mencionei um pouquinho, tem até o texto, não vou repetir para não atrapalhar muito vocês, mas não era um concurso foco, eu estava estudando para outros concursos, sou do Paraná, meu concurso foco desde o sonho era ser juiz do Paraná ou juiz do TRF4, alguma coisa assim. Passei nos dois. Prova oral, mas eu preferi ficar aqui no quadradinho.
por alguns motivos, e já vou falando disso, porque eu tô vendo ali, tem gente que vai fazer TRF, tem gente que vai fazer. Acho que o TJ Paraná já foi, né? Meu TJ Paraná. Vai ter MP de São Paulo. Tranquilo, isso é super normal. Mas uma questão que aqui me chamou a atenção, e bem, assim, antes tinha a questão financeira, depois do julgamento dos penduricalhos, está todo mundo ganhando a mesma coisa, e daí vocês estão querendo ingressar na carreira. Olha, esses escândalos aí que aparecem é episódico, porque a maioria, ainda mais a gente aqui no DF, que tem o TCU por trás. É muito difícil escapar alguma coisa. Mas enfim, essa agora é uma questão que ficou bem diminuta, porque às vezes tinham concursos, Mato Grosso do Sul, alguns concursos do Norte, que pagavam uma quantidade bem dispar, São Paulo, e agora a gente está bem nivelado nesse ponto. Mas uma coisa que vale muito a pena aqui no DF é você já chegar na capital. Isso faz muita diferença. E eu passando para Juiz do Paraná, me deparei com uma situação que os colegas estavam levando 25 anos para chegar na região metropolitana. Na região metropolitana, não é pequena. Hoje eu levo muito menos tempo para chegar e ver minha família em Curitiba, estando no DF. Porque eu pego um avião, tomo café da manhã aqui e almoço com eles. Isso nunca ia acontecer eu estando no Paraná. Fora que você vai ter que ficar mudando e mudando e mudando, e tem comarcas extremamente hostis. E aqui você está direto na capital. Você está com uma dúvida? Você tem outros 3 colegas sentados do seu lado ou na mesma promotoria que você. Não falta tirar dúvidas e a realidade é a mesma. Então, para trabalhar, você começa muito mais acelerado a absorver a prática do que em outras localidades. Isso é fato. Tem colegas, e assim, esses fatos que eu estou dizendo são puramente reais. Tem colega que passou aqui, mas ele era do Rio Grande do Sul, passou para MP de lá, assumiu, depois passou para a magistratura de lá, assumiu e pediu para voltar e está de volta aqui. O ruim é que ele era um dos primeiros colocados e agora vai para o fim da fila. Mas porque não tem nada igual aqui. E você já começa, e esse é o outro ponto, o primeiro ponto é esse, de chegar na capital e ter toda essa condição de ter os colegas, de ter todo um suporte, o nível dos nossos analistas é extremamente alto, porque o concurso para ingresso no MPU é extremamente rigoroso. Mas a outra situação é de você poder atuar numa promotoria especializada. Isso é muito bom. Eu ingressei, a minha primeira lotação foi numa promotoria de defesa da saúde. Pô, cara, chato, né? Mexer ali com a lei 8080. É nada disso. Ao contrário, crimes de organização criminosa bem interessantes para quem gosta mais disso. Ou inspeção, visitar alas hospitalares, ver UBS. Ah, mas é chato. Ajuizar ação civil pública. Primeira ação civil pública estrutural do DF com esse nome, não significa que não existiam outras, mas batizada, foi minha. E isso é muito legal, porque você chega estudando e quer colocar aquilo em prática e a oportunidade está aí. Depois, promotoria de defesa da ordem urbanística, um monte de crime de parcelamento irregular do solo, atuação estruturante. Ah, não, professor, eu gosto dessas coisas aí não. Chato pra caramba. Beleza. Os que não tinham esse perfil foram para violência doméstica, júri, criminal comum. E todo mundo, se quiser, consegue atuar no juizado especial criminal. Cível, você até consegue fazer uma substituição hora ou outra. Então, você consegue trilhar a tua predileção. Nos estados você não consegue, né? Você acaba sendo faz tudo. Eu trabalhei bastante em vara única antes de vir para o MPDFT, então essa realidade é bastante complicada. Tem vários colegas que, por exemplo, estavam na MPMG, vieram para cá, então passam outras realidades. Número de feitos é diferente, qualidade dos processos, nível da defensoria, do judiciário é muito bom. Então, esses fatores fizeram, cara, eu não vou sair daqui, vou ficar por aqui. E aqui estou. E outra, né, tem muita gente da magistratura que acaba fazendo MP e vice-versa. Eu fui um dos que fazia só magistratura e fiz MP e fiquei. Tipo de atuação, né? Você não vai fazer audiência todo dia. Dependendo da tua lotação, você vai fazer audiência uma vez no dia. Dependendo da sua lotação, você nem vai fazer audiência. A minha de defesa da saúde ficava sem audiência, quase não tinha. É raríssima audiência de ação coletiva.
E o juiz não tem essa facilidade. Ele vai ter que fazer audiência, vai ter que despachar com o advogado. E eram coisas que eu não me atraíam bastante. E ter essa mobilidade de definir a minha atuação foi algo que fez muita diferença. Eu até conversei com um dos colegas de vocês aprovado para a prova oral, o Mauro, e ele falando dessas coisas, né? Poxa, me atrai na independência funcional, eu consegui fazer a justiça, me definir. E isso o MP permite, isso é muito bom. E às vezes, né, dependendo do estado que você não consegue fazer isso porque você está atolado de trabalho. Aqui não é uma situação assim, não significa que a gente trabalha pouco. Ao contrário. Mas a gente consegue definir nossa atuação. Consegue, puxa, tô vendo aqui, tô numa violência doméstica atualmente. Atualmente eu sou promotor de violência doméstica aqui no plano piloto. Vocês veem, né? O último concurso eu consigo estar trabalhando no plano piloto. Uma situação muito confortável. Fora que, né, você não tem que se preocupar em morar na comarca, porque tua comarca é o DF. Mas você consegue ver a rede, tem uma disfuncionalidade na rede, vou lá resolver, atrai um ente. Ah, tem que caminhar a mulher para um grupo. Aqui não falta. Ah, eu queria um laudo do psicossocial. Nós temos equipe de psicossocial, então essas coisas são muito atrativas. Bom, se alguém tiver mais alguma dúvida quanto a isso, fique à vontade de perguntar, senão eu vou passar adiante, tá? Com relação à preparação, então. Puxa, eu fiz aqui a segunda fase espremida entre Defensoria do Rio e só fiz a Defensoria do Rio, porque foi o primeiro curso de segunda fase, o primeiro concurso de primeira fase que desbloqueou depois da pandemia, dos que eu tinha possibilidade de passar. Defensoria do Rio e MPMG. Nem curso de preparatório de segunda fase eu fiz, porque, vou para pegar mais experiência. O foco era em Minas. E acabei passando. E, cara, agora eu vou ter que correr atrás. Estudar examinador, perfil de banca. Então, foi tudo muito corrido. Aí, quando falaram que ia ter um curso, que todos os professores eram promotores da área, todos vivenciaram o último concurso, e é especializado em prova oral, não é desses que fazem de tudo. E a proposta? A proposta é que o curso é presencial, que é uma coisa diferenciada, né? Cursos online tem vários, mas ele é presencial e o presencial dele vai acontecer durante a semana da inscrição definitiva, que vocês vão ter que estar aqui. Ah, é? E daí, galera, no grupinho, provavelmente vocês vão fazer, né? São só 18. Nós éramos 10 no início, né? Passaram 10 e foi para 47, eu acho, depois dos recursos. Os recursos dos professores foram mais bondosos do que no de concurso de vocês. Mas aí nós éramos só nós 10, os 10 iam vir fazer? Vamos fazer. Depois que ampliou, todo mundo, vamos fazer. E isso foi muito bom, uma, por se conhecer. E concentrou ali, assim, os professores, eles realmente disseram o que ia acontecer. A gente chegou na prova e viu tudo acontecendo. Inclusive, informação de bastidor, que não é nenhuma informação que tem uma especial, algo assim, mas não, coisas tranquilas. Por exemplo, olha, vão ser 3 salas separadas. Tá, isso não tem grande impacto, mas a gente já se. Ah, não vai ser igual sempre foi. Uma sala só, com todos os examinadores em volta. Inscrição definitiva online? Poxa, o MPDFT está sendo bondoso, hein? Não sabia disso não, Haroldo. Essa é a novidade. Ah, mas eu acho que eu até ouvi alguma coisa assim mesmo. Eu que tô. Mas enfim, para nós a gente fez dessa sistemática, então isso valeu bastante a pena. Estava todo mundo aqui, fez a inscrição definitiva, porque eu não sei como é que vai ser a questão da perícia. Será que vai fazer um vídeo telemedicina? Talvez sim, né? Agora tem essa possibilidade, na nossa época isso era bem inicial. De toda forma, o que aconteceu foi que a gente aproveitou e os professores passaram toda a linha. E o legal, vocês vão ver, que a gente divide entre os grupos. E o professor ele ia lá e incorporava o perfil do examinador. Tira e queda, porque nós não conhecemos os promotores, pelo menos. Ah, Hermes Zanetti, o cara famoso. Georges, talvez um pouco mais famoso, porque é o PGJ, chefe do Conselho Nacional de Procuradores Gerais, um pouco mais expressivo. Mas a grande maioria, o Leonardo Bessa também, tem uma representatividade um pouco maior. Mas, em geral, conheceu o Vitor Gonçalves. Então, acho que vão. Raquel Tiveron,
para quem é do DF, ou quem não é do DF, talvez não tenha familiaridade. E para nós, ao contrário, né? São pessoas que a gente vê todo dia. Então, passar essa impressão conta muito. E foram o que eles fizeram. Ninguém tinha ideia de quem era Jairo Bisol. Poxa, não, é um cara desse jeito aqui. E o outro, Roberto Binicheski, desse jeito aqui. Ah, muda postura. E essa mudança de postura, ela é sensível, mas ela é fundamental. Porque às vezes você vai esperar, assim, isso te antecipa uma pergunta que os alunos sempre fazem, né? E é muito angustiante. Professor, como é que eu sei se ele está querendo me ajudar ou me atrapalhar, se é pegadinha? O perfil deles é muito claro. É muito claro. Então, no meu caso, jamais o Jair Bisol ia fazer uma piadinha. Ele não faz piada nenhuma. Então era muito tranquilo. Que se ele está perguntando é porque ele realmente ficou na dúvida. E isso facilitava demais, porque ele é um cara meio estranho. Então, ah, excelência, é isso, isso, isso. O senhor tem certeza? Se ele perguntou, provavelmente eu estou errando. Não vai ser aquela de ele estar me testando. Então, beleza. Isso ajuda muito. Então, o Azure, além de viabilizar isso e todo mundo ser do MP, foi algo bem interessante, porque a gente já passou e ainda continuaram alimentando a gente de informações de, olha, a homologação está para sair, ó, a nomeação está prevista para tal data, muito antes de aparecer no portal, porque a gente fica sabendo, né? A classe pressiona o Procurador-Geral de Justiça a nomear. E a gente, sim, a classe está extremamente triste de vocês serem só 18. A gente precisa de muito mais gente. Então, professor, mas eram menos vagas, acho que 12, né? Algo assim. Pô, 10? Assim, nem lembro, porque o número é irrelevante. Vai todo mundo. Ó, hoje mesmo nós encolhemos mais um número, porque não sei se vocês acompanharam a notícia, a doutora Selma Sauerbron nomeada desembargadora. E tem outra lista tríplice ali para já nomear o segundo desembargador, que dois desembargadores vindos do MP faleceram esse ano. Então, só disso, e eu sei que são mais, mas só disso já são 12 vagas. Mas, sim, é algo que não precisa se preocupar. Nós fomos muito mais, e se tivesse mais membros, teriam sido nomeados. Então, o número não é relevante, mas quando eles vão ser nomeados é uma questão importante, por causa que o orçamento ele é mais restrito. Então, isso foi algo muito bom, porque viabilizou essa linha de comunicação entre nós e as expectativas de nomeação, isso foi bastante bom. Enfim, essa foi a experiência, fiz outros cursos preparatórios também, foram bons, mas é aquilo, né? Eu percebi que eles eram genéricos, especialmente quando eu fiz TJ Paraná. Puxa, não teve muita peculiaridade. TRF4. TRF4 até teve um pouco mais, porque por sorte o curso também era específico ali, mas era todo online. Acho que eles até iam lançar um presencial. Mas às vezes fica um pouco mais difícil. E aí eu encerro a minha experiência. Se alguém tiver algum detalhe, né, eu posso falar de quão foi difícil vir e pensar na manhã seguinte, na manhã do dia da prova, não vou fazer essa prova não. Mas como foi? Agora eu vou tratar do como foi. Como que esperar a prova oral de vocês? Não sei se vai ser igual, tá? Teve esse formato porque eram muitos candidatos e eles queriam maximizar o tempo e tinha as questões das normas sanitárias da Covid. Embora ninguém estivesse usando mais máscara. Os candidatos até iam por uma questão de autoproteção, não autoproteção de ficar doente, mas assim, vai que o examinador é careta com relação a isso. Mas eu fui um desses, sentei na minha mesa com máscara, aí o examinador, o Dr. Chico Leite, fez uma pergunta, cara, quais são os elementos da culpabilidade? Nervosismo no limite, né? Nem vinha imputabilidade na cabeça, assim, não saía. Daí ele, muito simpático, senhor presidente, o presidente da banca estava ali, seria possível que o doutor Vinícius tirasse a máscara? Eu acho que isso está atrapalhando um pouco ele a responder. Aí foi a sorte, já baixou um pouco a adrenalina. Daí eu, se possível, excelência, ajudaria. Mentira, tava super nervoso, né? Vou tentar até resgatar o vídeo para passar para vocês. Daí tiro a máscara, tomo uma água, porque isso, relógio correndo, tá? Eram 20 minutos por grupo. Aí eu passou. Começamos de novo. E aí eu já tava com sangue mais tranquilo. Resultado final. Fui o primeiro colocado no grupo um. Ninguém tirou uma nota maior que eu.
posição, deu tempo, postura, e claro, eu estava muito preparado para o perfil da banca. Aliás, só não fiquei em primeiro lugar na prova oral por causa do grupo 2. Como eu conhecia bem o perfil deles, sabia que o Binicheski era muito engraçado. O segundo era o Jairo Bisol, muito sério. O Jairo Bisol surfando, a gente sabia bem o que ele ia cobrar. No Binicheski, ele fez uma pergunta que parecia demais que era uma brincadeira. Respondi sério, mas imaginando que era o que ele ia perguntar. Problema, era uma coisa que ele tinha vivenciado na prática e com a qual ele tinha ficado engasgado. Então, a linha de resposta que ele queria é mais ou menos a que ele defendeu no processo dele. Todo mundo no meu grupo daí levou pau no grupo 2. Por quê? Porque todo mundo chegou que a doutrina do dominante é nesse sentido. E ele não queria isso. E daí não esperava que ele ia ser um cara mais engraçado. Não foi ali, foi isso que aconteceu. E ele, você não sabia se ele tava achando bom ou se ele estava achando ruim. E ele é uma pessoa difícil de lidar quanto a reconhecer se ele está sendo amistoso ou não. E daí não, a nota não subiu e o grupo 2 fez uma curva para baixo. Enfim, essas coisas a gente consegue visualizar um pouco mais próximo, porque esse perfil dele é muito peculiar. No concurso de vocês, a gente tem algumas pessoas peculiares. O Zanetti é um deles. Georges na banca, ele muda um pouco de figura. Raquel Tiveron, pessoa também à parte. A Vanessa é um terceiro perfil totalmente distinto dos outros dois. Cada um tem o seu e a gente consegue passar bem especificamente qual a postura, a linha de atuação deles. Então, quanto a isso, vocês podem ficar tranquilos. Mas enfim, então a divisão eram de 3 bancas. A gente não sabe os pontos, mas os pontos eram divididos por turno. Então, acho que os grupos eram de 7. Um grupo ia pela manhã, outro grupo ia pela tarde, outro grupo ia na manhã seguinte, no outro grupo pela tarde, e assim foi, quarta, quinta e sexta. E o primeiro sorteado sorteava o ponto dos demais. Então ele decretava o destino dos outros 6 colegas. E ninguém ficava sabendo, a gente só ficava sabendo do ponto na hora. E eles nem falavam, tá? O primeiro sabia qual era o ponto. Os demais, o examinador só ia perguntando e a gente que tinha que ter a sorte de entender. E eu fiquei até feliz com o meu ponto, porque um dos pontos era direito militar. Cara, ali foi uma porrada. Mas vocês não precisam se preocupar tanto, porque teve uma reestruturação dos pontos para o concurso de vocês. E daí eu acho que não tem um grupo que é só direito militar. Pois é bom conferir essa situação. Agora eu não me recordo de cabeça, de fato. Mas caiu esse ponto e os poucos que reprovaram no concurso acabaram tendo esse azar, porque ponto extremamente difícil foi esse de militar e um no grupo 3, ele comprou alguma coisa de ambiental muito peculiar também, que dificultou um pouco a vida dos colegas. Mas foram poucas as reprovações e foi por pouquinho. Não acho que a gente tem uma probabilidade de ter reprovações nessa prova oral, pelo menos não grande, a menos que tenha um azar bem específico. E a ideia é preparar vocês para não ter essas pequenas lacunas que aconteceram no concurso. Claro, a gente tem um examinador que é chave, sempre foi complicado e vai continuar sendo complicado, que é o Walter Fayad. Foi meu examinador, é examinador de vocês, foi examinador do concurso anterior e já tinha sido examinador de outros concursos para trás. MPM também já foi. E ele é um cara mais difícil. Mas aí que tá. Falamos da estrutura, divisão de pontos, fazia o grupo 1 com ponto, acabava a minutagem, não importa quanto tempo cada um teve, eles dividem entre si. Fecha, vai para outro grupo. Vai no outro grupo, dispara de novo o cronômetro, 20 minutos. Ali ficou mais redondinho, 10 minutos cada um. No meu caso, e aí talvez isso dê um pouco o tom do Binicheski, se era para ser 10-10, o Jairo tomou 14 minutos e o Binicheski só teve 6, então ele estava bastante incomodado, perguntando de maneira apressada, você mal entendia o que ele perguntava. Então isso ficou bastante difícil e pelo conversando com os colegas, isso aconteceu em quase todos do meu turno. Então foi um azar, vamos dizer assim. Mas deu para passar também sem dificuldades por causa do que era perguntado. Mas o grupo 3 tem um ponto de destaque. O grupo 3 foi muito parecido com uma prova de tribuna.
não a tribuna de júri simulado, com a tribuna discursiva. Então, os examinadores faziam outra coisa. E aí foi o bom de eu ser do primeiro dia à tarde, porque o pessoal do primeiro dia da manhã não teve essa colher de chá. O que era? Cada examinador vai fazer uma ou duas perguntas, só tinha uma examinadora que fazia duas perguntas. Acho que vocês têm quatro examinadores, talvez os quatro apareçam, mas eu tinha quatro e só três apareceram. E os mesmos 20 minutos. Mas o que acontecia? Ele fazia uma pergunta, disparava o cronômetro e ficava calado. Você tinha 5 minutos para responder. Era isso. Dava os 5 minutos, acabou. Acabou. O outro faz a pergunta. Então era basicamente uma prova de tribuna, só que em vez de você ter 20 minutos para discorrer sobre o assunto, você tinha 5 minutos para discorrer sobre o assunto. E o assunto era, vou dar um exemplo de uma das minhas perguntas. Candidato, Dr. Vitor fez essa pergunta, Vitor Gonçalves. Quero que o senhor aborde a questão da vaga em creche, restrições orçamentárias e adoção internacional. Putz, difícil, né? Cara, complicado. Relação ali, reserva do possível, mínimo existencial, questão de poder trazer a criança para casa, as entidades que fazem já não estudo mais isso tem algum tempo, né? Mas tem as instituições de referência que elas fazem essa intermediação entre a família fora do Brasil e a interna. E daí toquei nessas questões de vaga em creche. Olha, no Brasil tem sim vaga em creche, é uma imposição, e não pode, não tinha ainda o julgamento repetitivo do Supremo, mas já era jurisprudência consolidada. E assim, fiz algo fora da curva, vou tocar mais disso durante o nosso curso, mas eu sabia que o Vitor tinha muita leitura do Conrad Hesse. Sabia, ele menciona isso no livro dele. Ah, e eu sabia que ele escrevia o nome do livro, algumas expressões do Hesse em alemão. Eu falo, fiz o curso de alemão, né? Falo um pouquinhozinho. Então, Excelência, inclusive, Konrad Hesse, em seu livro Wille zur Verfassung, trabalha, tal. Aí, ele, na hora que eu fiz isso, ele já abriu um sorriso de canto de olho e fez um assim. Dei o caminho certo. Cuidado, porque eu fiz a mesma coisa com o Jairo. Só que o Jairo fala alemão, o Vitor não fala. Aí ele, tá bom, candidato, mas assim, essa expressão não significa exatamente isso. Putz, a expressão que a gente estuda aqui no Brasil era aquela. Ele talvez tenha estudado outros autores mais específicos e divergiu. Então, cuidado. Eu sabia que o Jairo ia gostar, mas eu não sabia que eu ia me complicar nesse ponto. Então, eu já antecipo que a gente tem essas peculiaridades, tá? Tá bom. Fora isso, essa questão dos 5 minutos, acabou, vai o próximo. 5 minutos, acabou, vai o próximo. Então você tem que aprender a preencher essa minutagem toda e criar um percurso na sua cabeça que você vai abordar todos os pontos para preencher a minutagem sem entregar a resposta muito rápido, sem queimar. Essa era a dificuldade do grupo 3. O problema é que em um dos grupos essa pergunta que é feita, ela traz ali, é como se fosse uma pergunta de disserte sobre, então abordando A, B e C. O problema é que em uma dessas os pontos eram todos muito difíceis de um deles e o colega acabou não conseguindo atingir a pontuação. Mas a gente já percebe que já aconteceu isso. Pode ser que aconteça de novo? Não sei, talvez. É algo que a gente vai ter que perceber, mas é importante que a gente já vá preparado para a prova, não como nós que teve que desenvolver essas capacidades em cima da hora. Então, não é algo difícil, mas demanda um treino específico para você conseguir ter essa capacidade de desenvolver essas respostas. E aí eu não sei se pro azar ou pra felicidade de vocês, quem vai ser responsável pelo grupo 3 do nosso curso sou eu. Então, e eu também sou quem ministra os treinamentos para provas de tribuna, quando nós temos. Hoje a gente já ficou até um pouco mais calejado com relação a isso, mas é uma prova diferente, tá? Nós temos uma minutagem bem pequena, alguns concursos de tribuna são 10 minutos, 15 minutos, 20, púlpito, tem nada disso no MPDFT. É uma prova oral, é uma prova de tribuna travestida de prova oral. Então, vocês vão sentar como se fosse prova oral mesmo. Fora isso, termina a prova, você vai lá embaixo, tem um lanchinho super gostoso, sai, e daí na sexta-feira, depois que todo mundo é erguido lá de noite, eles comunicam o resultado da prova. Comunicaram mesmo. Ótimo, que acabou a ansiedade.
Então, imagino que não vai ser muito diferente com o de vocês, porque, a gente precisa urgente de membros. Segundo, que são menos, então o concurso consegue rodar de maneira mais rápida. Não sei se eles vão fazer a divisão. Foi uma inovação essa divisão de grupos, mas veja, tá todo mundo fazendo isso, tá? A AGU fez isso, o MPF, se eu não me engano, repetiu essa modelagem e o MPM também. Então a tendência é que nós repitamos essa modelagem de ter 3 salas e assim, só ouvi elogios, ninguém internamente, né, dentro da MP falou mal dessa proposta. Então eu imagino que vão fazer igual, mas vamos aguardar e a gente passa essa informação mais em cima. 35 minutos, né? Foram 30 minutos já falando na experiência de como funciona o concurso. Vamos agora falar um pouquinho de como se estrutura a nossa preparação aqui na EJUR. Pessoal, a gente já tem um modelo padrão que a gente trabalha e é igual foi comigo. Vai ter esse encontro aqui conosco, vocês vão ter o acesso ao material da EJUR, tem dicas gerais para prova oral, de postura, acervo de questões, inclusive para gerar questões orais, então não vai faltar treinamento para prova oral. É algo que, inclusive, vocês conseguem fazer sozinhos, porque se você dá os pontos de edital para a IA e pede para ela simular questões de prova oral, ela faz isso, mas isso peca em um ponto. Isso ajuda você a destravar a língua. E algo que eu sempre menciono nos nossos cursos, geralmente é informação que eu não toco aqui, mas enfim, vamos já antecipá-lo, é que uma dificuldade que nós temos, e é algo que marca a passagem da segunda fase para a prova oral, é converter linguagem escrita em linguagem falada. Nós não temos esse costume. Nosso costume é de falar, a gente escreve juridicamente, nem conheço vocês, mas eu tenho certeza do que eu vou falar agora. Desde a primeira vez que vocês tiveram contato com o direito, vocês leram juridicamente, escreveram juridicamente, mas vocês não falaram. A gente não fala, a menos que alguém aqui já seja juiz ou promotor ou um advogado que está todo dia dentro do fórum. Não é normal. Você começa a fazer isso depois que você assume o cargo. E depende aí do tipo de atuação. Mas das 3 fases, eu acho que a fase mais útil de preparação é a prova oral. Porque todos os dias, e se vocês vierem a ter êxito de serem meus colegas aqui do MPDFT, todo dia vocês vão ter uma prova oral para cumprir. Por quê? Doutor Vinícius, tem um advogado aqui, tem uma vítima aqui querendo falar com o senhor atende? Claro. Você não sabe o que o examinador vai te perguntar, mas você vai ter que responder com firmeza, uso da retórica, porque você tem que passar confiança, credibilidade, não pode se vulnerabilizar à instituição e vai tratar do direito. Geralmente é disso, porque se ele vai perguntar de outra coisa, talvez não seja com você. Ah, professor, mas tem a questão das políticas públicas. Beleza, mas o nosso papel é jurídico aqui, então eu não vou pegar e dar um parecer político para eventualmente ali uma autoridade, um deputado. Você vai ter um papel jurídico e é a tua capa de proteção. Então, essa situação é muito comum. Você vai ali, tá no meio de uma audiência, é uma prova oral toda audiência. Não apenas a relação com a testemunha, com a vítima, ou com o réu, mas também com as outras partes. E saber se postar, às vezes você vai ser, né, testado, o juiz vai ser ríspido com você, defensor, você vai ter que se é, exercer uma postura ali, que são elementos que ao longo da preparação para a prova oral nós vamos adquirindo. Então, essa é a fase que a gente consegue usar na prática tudo que a gente aprende aqui. Outras, professor, mas eu aprendi a fazer peça, denúncia, pô, estudei um monte. Tá bom, vocês vão escrever uma denúncia quando na vida de vocês à mão? Não vão. E olha, aqui no MPDFT a gente tem o abençoado do Alfred, que é a nossa IA, acho que vocês não vão escrever tanto a denúncia. Não é que ela faz tudo para você, mas o esqueleto, quase tudo ali, ele já antecipa. Não, eu digo sem dúvida, o MP com maior estrutura de IA do Brasil somos nós, porque nós estamos exportando para os outros MPs. Ganhamos prêmio no CNMP já com isso, porque a gente tem a sorte de que o promotor, a gente tem um promotor aqui acho que é antepenúltimo concurso, que ele é nerd, o cara
super gabaritado em TI, e daí ele tá chefiando o setor de TI do MP. Poxa, você consegue fazer a conexão do da necessidade cloud? Para quê? Se a gente tem o nosso, é isso que eu estou falando. O Alfred é maravilhoso. Ele é alimentado pelo Gemini, pelo são três IAs que alimentam ele, mas ela é uma IA embarcada. Então você não precisa, assuma a persona de um promotor de justiça. Não precisa de nada disso. Ele já sabe. Ele já tem as informações de como é que funciona o processo, por exemplo, da Lei 9.099. Juizado é totalmente automatizado. Ele já tem até nele a jurisprudência do TJDFT. Então, sim, não vai ter uma utilidade tão grande a preparação da segunda fase. Mas, claro, assim, a ideia da denúncia, tudo isso, eu estou sendo bem caricato aqui, tá certo? Mas o quanto você carrega da segunda fase comparado com o que você vai carregar da prova oral é bem diferente. Aqui a gente vai usar muito na nossa prática, tá? Postura, contato visual, uma coisa que eu sempre pego no pé dos alunos. Você tem que melhorar o contato visual, não pode ficar desviando o olhar. Professor, mas é difícil. Você se acostuma, é algo doutrinável. Tem uma explicação científica por causa disso, de por que a gente desvia o olhar, não apenas por questão de incômodo, de constrição, de ficar de timidez, mas tem a própria de busca de fuga de energia para tentar buscar mais do acervo da memória. Enfim, mas você está lá interpelando o réu. Você vai desgrudar o olho dele, testemunha, parece que ela está titubeando. Você vai desgrudar o olho dele? Não vai. E isso traz segurança e peso. Então, esses elementos eles são muito, eles enriquecem muito nossa atuação. Então, nossa preparação, ela vai passar por isso, por esses treinamentos que vocês vão ter. Aí ainda vai ter, tô falando do curso presencial, tá? Mas o curso o virtual não se diferencia muito disso. Aí vocês vão ter a vinda aqui, especialmente no sábado, para fazer uma batida de treinamentos. Vocês vão ter um encontro com a fonoaudióloga e com outros três professores, que cada um vai estar representando um dos grupos. Não necessariamente isso vão ser simulados que vocês vão ter, até porque vão estar em grupo, mas vão ser treinamentos. Nesses treinamentos, vocês não têm apenas troca de perguntas e respostas, mas vocês têm direcionamentos, passar perfil de examinador, vocês vão ter interação com os professores e cada um vai contribuir com algum aspecto. Então, aqui é entonação, postura, vestimenta. A gente vai trabalhar isso nesses três treinamentos e ainda vai ter as perguntas e respostas para ir ajustando a forma com a qual vocês encaram isso. E no domingo é o nosso simulado, cada um entra, gravado, sala fechada, horário marcado, bem sério. Sim, nervosismo não costuma estar baixo. Eu passei por tudo isso, foi bem legal e foi a vez que eu fiquei mais nervoso fora a prova oral, porque é muito difícil. Ah, professores bastante sérios ali apertando a gente, não espere outra postura, né? Eu já estou falando aqui, vou estar nos treinamentos, vou estar no simulado e vão cansar de ver meu rosto e depois vão ser meus colegas, vão cansar de ver meu rosto, mas eu viro outra pessoa no simulado. E isso aí daí, às vezes, puxa vida. Mas isso é importante, porque às vezes, por exemplo, Georges, né? É o PGJ. Cara, todo mundo já sabia da postura dele, um cara mais tranquilo, boa praça. Ele, na minha prova oral, era o examinador hostil. Nitidamente ele vestiu essa, essa roupa. E daí ele tava lá, foi o último a me arguir no grupo um, começou a fazer cara feia, a fazer umas perguntas assim meio atravessadas, e eu, pá, 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 sabia tudo. Ele fez uma pergunta que era pergunta para testar. Candidato, vocês vão ouvir eu falando isso outras vezes. Candidato, onde que o promotor deve celebrar o NPP? Pô, a pergunta era só essa. Cara, você pode perguntar um monte de coisa, que na fase pré-processual, sei lá o que ele está perguntando. Mas graças a Deus eu tinha lido todos os. Sou meio doido, né? Mas eu li todos os enunciados da Câmara de Coordenação e Revisão da MP, a Câmara Criminal. E tinha um bendito do enunciado que falava. Era isso. O local em que o promotor deve celebrar o ANPP é na promotoria. Só. Eu,
nem pensei, veio automático. Excelência, conforme eu enunciei, deve ser na promotoria. A ordem, né? Eu já respondi lá o que ele quer. Aí ele tava com aquela cara fechada que ele já ia falar. Mas ele ainda não tinha falado, então eu não interrompi. Conforme enunciado da Câmara de Coordenação e Revisão Criminal do próprio MPDFT. Então, nesse sentido, deve ser na promotoria em respeito à posição da Câmara. Bom, como ele não esperava, ele não conseguiu esconder o riso. Então, ele olhou para os outros assim, tô satisfeito. E daí depois ele veio falar, cara, como é que você tinha lido esse negócio? Daí, mas eu li. Eu ia fazer outras perguntas em cima, mas se já tinha matado que a Câmara, não tinha como fazer. Mas ele claramente tinha assumido uma postura adversarial, ele ia ser o examinador hostil. E até para ele foi um pouco difícil, porque não é do perfil dele. Mas enfim, essas coisas acontecem, os testes acontecem. O examinador, né, depois eu conto, senão vai ficar muito longo, mas quando eu fiz DJ Paraná, teve um examinador que me fez ler o Vademecum. O mundo só escuta, né? A história da carochinha ler o Vademecum. Pois é, o examinador me fez ler para mostrar que eu estava errado, me olhou na frente de todo mundo, minha família atrás, foi maravilhoso. E no final estava certo. Sim, a pergunta nem existia, porque ele estava cobrando um ponto que não foi recepcionado pela Constituição, e isso nem era objeto de cobrança. E deu a maior nota minha na prova foi nesse grupo de eleitoral. E daí, então, enfim, essas coisas acontecem, tá? Era só para testar o perfil, só para isso. Não teve repercussão nenhuma na nota. Bem, talvez tivesse, se eu tivesse ido para o embate, mas como não foi, tudo certo. Então, essas coisas são importantes. E daí vai ter esse simulado, vai ter um ranking, para a gente mostrar como é que vocês estão, se estão melhor, pior. A ideia não é comparar vocês entre vocês, mas situar vocês contra a sua nota. Então, é feito com bastante cuidado esse ponto. E aí a gente ainda dá mais um feedback em cima disso e passa para vocês o material, para vocês verem como é que vocês se postaram. Então, o curso é bem completo nesse aspecto. Mas mais, ainda vai ter o nosso grupo de WhatsApp, que, como eu falei, tal como foi conosco, vai continuar sendo com vocês, troca de informações, tanto de bastidor quanto é tira dúvidas e vai assim até vocês tomarem posse. E eu vou falar, o meu grupo do Azure, de quando eu era aluno, continua existindo, ainda tá lá. E ninguém conversa mais lá, porque a gente já tem o nosso grupo dos membros do 32º concurso, né? Mas ele ainda está existindo lá. E, enfim, os professores são todos membros e a gente conversa diretamente, né? Não precisa ter o intermédio do grupo. Mas então, também tem esse canal. E, enfim, eu acho que eu abordei bastante. Tem alguma dúvida? Quanto a datas? A ideia dessas datas que a gente sugeriu é para abarcar a questão da inscrição definitiva, mas tendo essa questão da inscrição ser online, realmente muda um pouco a situação. Ele é bem em cima, mas essa outra também mais perto da prova é uma via acho que 21, 22, 20, 21, algo assim que foi mencionado no grupo. Vai depender de como isso se amolda. Vocês a gente consegue fazer mais de um final de semana de treinamento também sem maiores problemas. A gente só precisa tentar abarcar, porque não fica viável para o curso fazer um curso presencial para um, por exemplo, né? Faz sentido. E a gente ainda tem o curso online. Como é que é o online? Professor, olha, sendo bem sincero, eu sei que tem diferença de valores, mas vou ser sincero, porque eu também podia ter contratado online na minha época. Não é igual, tá? Não. Professor, já são vários anos que eu já sou professor da EJUR, também de outros cursos preparatórios. Acho que esse ano já passou 5 anos, acho que mais de 5 anos já que eu trabalho com isso. Não é igual, porque você não consegue colocar pressão no candidato. Ele não se sente pressionado igual, ele até sente. Mas, assim, um ambiente hostil, ter outros te olhando, é uma situação totalmente diferente. E é isso o que faz muita diferença na hora, porque você vai fazer na hora e eles estão todos te mirando. E aí, o que que eu faço? A gente até passa a orientação, mas você vivenciar isso é outra história. Gente, você tá lá, nós éramos três no meu turno. Foi meu primeiro colega. Eu fiquei conversando com o outro, né? Tentando ficar tranquilo sem ficar. Tinha uma aguinha lá, bebia a água toda. Você já começa a sentir a respiração, vai saindo. É horrível, uma sensação assim de parece que você tá morrendo. Quero logo fazer isso. Daí foi o segundo, e pô, demora, quase 1 hora cada um. Daí eu fiquei sozinho. O outro fez, falou um pouquinho comigo e saiu. Meu Deus do céu, qual que é esse ponto que foi sorteado? E assim, ofegante. Chego lá, bom dia, candidato. Bom dia, excelência.
suando, um negócio horrível. E é isso, né? Eu tenho certeza, eu fui muito pior do que eu realmente era. Por quê? Porque o nervosismo atrapalha e nunca tinha sido colocado à prova. Eu que eu treinava com meus colegas, vocês vão conhecer depois, coordenadora do Noavia, Thaís Tarquínio. Eu adorava treinar com ela porque ela parecia que ia bater em mim pelo televisão, pelo computador. Me olhava assim com uma cara. Era maravilhoso. Eu tenho que treinar com ela, porque vou engrossar o couro. E nem ela chega aos pés do que foi, porque é muito diferente. E você tá aqui respondendo, tem outras pessoas olhando, e faz barulho, ar-condicionado faz barulho. É isso que vocês vão ter no dia. Minha prova de juiz do Paraná, eu estava respondendo ao examinador, chegou o presidente do tribunal e começou a conversar com cada um. E eu respondendo e percebendo, né, percebendo. Aí ele começou a falar com o examinador que estava me ouvindo. Continuei respondendo, mas minha resposta maravilhosa. Assim, eu senti uma das melhores respostas que eu já dei na vida. Mas eu vi que ele estava conversando com o presidente. O presidente, filho da mãe, né? Não podia ter esperado. Aí termina, eu termino, fico em silêncio. Ele, desculpe, senhor, doutor Vinícius, respondendo ao nosso querido presidente, né? Olha, desculpa, acabei não prestando atenção. O senhor pode repetir? Claro, excelência. E não foi nem 40% da qualidade do que foi na primeira vez, porque daí você fica entre eu respondo de novo, construindo algo novo, ou eu repito. E assim, você não faz nenhum nem outro, fica horrível. Eu, cara, fiquei com essa situação. Então, mas essas coisas você só sente acontecendo ali. Já aconteceu da gente estar ali fazendo um simulado com o aluno, cai um copo d'água, essas coisas. Ah, nossa, não, isso acontece na prova. Já teve de examinador Jairo Bisol estava me arguindo da cama da casa dele, porque ele teve um problema de coluna absurdo. Ele arguiu todo mundo da cama, mas não suspendeu a prova para não atrapalhar todo mundo. Ele e o Chico Leite estava com Covid, mas também fez online. E ele derrubou o celular enquanto me arguia. Todo mundo na sala dando risada e eu, sério, por dentro. Olha ali que engraçado. Mas sério, mas essas coisas acontecem, e daí você tem que estar preparado para isso, né, manter postura. Então, eu acho que tem essa riqueza toda de vir. Sei que não é barato vir para Brasília, vocês vão ter que vir mesmo, né? Então, talvez ali na véspera da prova seja uma via para quem tem essa questão, para quem não é daqui ou não é de perto. Mas quem conseguir fazer esse sacrifício vale muito a pena, tá? Vale muito a pena ter essa vivência. Mas fora isso, tem o curso online. Curso online você vai ter a mesma estrutura, vai ter o encontro com a professora Ariadne e mais um encontro com cada professor, mais ou menos 1 hora, enquanto os cursos presenciais são 2 horas, mas não é você sozinho, tem os dois professores, e daí ali geralmente vai ser mais simulado do que você está falando, as datas são negociais, ou online ou presencial. Presencial a gente está definindo ainda, Haroldo. Agora, peraí. Ah, para o presencial aqui. Quando você manda, uma cobre a outra, daí eu perco um pouco, tá? O presencial. O presencial a gente ainda está definindo. A ideia é preencher o quórum para formar as turmas, tá? Mas o mais importante, sendo bem sincero, é que seja o quanto antes. Por quê? Porque a gente passa orientações e a partir delas muda a forma como você estuda. Muda. Muda. Porque você começa. Professor, como é que eu tenho que estudar para a prova oral? Olha, não é igual você estuda para as outras provas. Primeiro, gente, vocês passaram na prova oral da MP-DFT. Tem pouca prova. A minha foi a mais difícil de todas que eu já fiz. E olha, não estou querendo exaltar, porque eu passei. Passei no TRF, TRF4 e Juiz do Paraná. Dificuldade foi mais de da MP. E nem por causa de 24 horas eu não ter. Foi muito difícil. E todas as fases. Fiz prova pra caramba. Minas, Paraná, MP do Paraná também. é, Defensoria do Rio. Eu fiz um monte de prova. E às vezes eu até esqueço, daí lembro. Procuradoria, fiz prova pra caramba. Nada foi igual essa daqui. Já passo a palavra para ti, Henrique. E vocês também passaram uma prova muito difícil. Muito difícil. Então, não é mais conhecimento jurídico. Talvez um ajustezinho aqui, outro ali, porque às vezes vocês não foram alunos nossos da segunda fase, que a gente já passou um pouco dessa, teve um encontro falando um pouco do perfil dos examinadores, algo que a gente vai fazer de novo, porque daí prova oral muda um pouco o jogo, mas agora é mais a forma como você enxerga o conteúdo para usar ele, para usar.
não devia nem poder, eu não podia nem falar isso, porque, assim, tô dando peixe sem ser durante o curso, né? Mas, assim, uma delas é estudar jurisprudência. Então, vamos dar esse degustação, né? Mas estudar jurisprudência. Professor, mas estudar jurisprudência de novo? Não é isso. Mas quando a gente estuda jurisprudência, sei lá, abriu o dizer direito, estou aqui revisando. Eu não paro para analisar o que está no informativo da quinta turma ou da sexta turma, ou o que está pela corte especial, ou pela terceira sessão, ou o que é repetitivo, ou tema de repercussão geral do Supremo. O que está súmula, súmula é mais batido do que eu tentar guardar, mas essas outras coisas eu não distingo. Tem que distinguir. Porque se é, e eu sempre uso essa expressão, é chato, né? Mas se é um precedente normativo formalmente vinculante, estou usando essa expressão porque o Zanetti vai até virar o olho se vocês falarem, porque ele sustenta isso desde o doutorado dele, né? Essa expressão, que é puramente dele. Mas se vocês mencionam um desses, que é um repetitivo, que é uma repercussão geral, ela tem um peso diferente. Ela tem. E geralmente está no gabarito, está no espelho que ele mencionou isso. São poucos décimos, mas está. E muda a forma como o examinador vê. Então é mais para chamar a atenção para vocês olharem. Ah, tá. Repetitivo, repercussão geral, decisão da corte especial. Tem um peso diferente? Tem demais. Tem demais. E né, tem alguns estudos-chave, principalmente ali em processo penal, que a forma como você consegue amoldar a construção daquele cipoal de jurisprudências é importante. Então, é mais isso, não é mais você aprender a jurisprudência de novo, mas começar a, quando estudar, ter o olho mais atento para perceber esses pesos diferentes para você verbalizar isso. Natureza jurídica dos institutos, enfim, coisas que a gente vai orientar mais depois. Mas fazer o curso antes já permite que o estudo de vocês, nesse curto espaço de tempo, seja direcionado para as demandas que a prova oral exige de nós. Ela exige outras capacidades, não exige mais conhecimento jurídico, né? A gente tem alguns elementos que são avaliados do candidato na prova oral. Conhecimento jurídico é um deles, mas não é o mais importante. Olha o que eu estou falando. Não é o mais importante, mas ele é a base de sustentação. Você consegue ter pontos sem ter conhecimento jurídico? Consegue, mas você não vai conseguir ter uma pontuação alta. Mas você, só com conhecimento jurídico, consegue ter uma pontuação alta? Não consegue. Não consegue. Por quê? Porque as perguntas de prova oral, vou me segurar, senão eu já vou dar o curso. Mas o curso de prova oral, ó, os formatos das perguntas de prova oral, elas se dividem em algumas espécies. A mais comum é a piramidal. O examinador vai, faz uma pergunta. Esses nomes aqui são bobos, tá? É só uma forma de passar para vocês. Ele faz uma pergunta base. Candidato, o que é a desconsideração da personalidade jurídica? Pergunta boba. Pergunta boba. E a modalidade inversa? O candidato conhece? Sabe se tem previsão legal? Você tem. Antes não havia, mas depois da reforma, agora passou, e tem no Código de Processo Civil de 2015, Código Civil, etc. E tal. Tudo bem. É cabível? Agora é a pergunta que ele sempre quis fazer, mas ele foi subindo. É cabível a desconsideração da personalidade no caso de consórcio de empresa? Está falando ali ou da expansiva ou da Ave Maria, sempre foge o nome da outra, que é a. Não é inversa, é inversa? Indireta. A indireta eu tinha Indireta. mencionado antes, não? É a direta, a indireta, daí tem mais Não, duas. A expansiva, direta, a inversa, inversa. Isso, essa confusão. É essa aí a expansiva e confusão. indireta. Isso. Aí ele. Era essa a pergunta que ele queria desde o começo. Mas ele não chega perguntando ela. Então ele vai subindo gradualmente. É uma pergunta boa, ela é a que predomina nos concursos, tá? E ela é uma pergunta fácil. Por quê? Porque você já foi pontuando até chegar na mais difícil. E foi te deixando mais seguro para entregar a resposta final. Mas existem outras perguntas que são mais difíceis. A forma como ela é construída, pergunta de rol. Alguns lugares do Brasil fala pergunta de lista, né? Que é, sei lá, candidato, quais são os. Sempre uso esse exemplo. Os atributos do inquérito policial. E aí, é para eu só enumerar? Eu falo, explico? Tem um treinamento específico para eles, até porque não tem só um tipo de pergunta de rol, existem pelo menos três. Então, esse ajuste, vocês começam a partir daquele momento do treinamento, da imersão que fazem aqui, a mudar a forma como vocês estudam. Já começa a ser com esse outro olhar.
Então, é válido fazer na véspera? Com toda certeza, porque já deixa vocês preparados, passa por aquela experiência, não vai ser, e ainda assim vai ter uma semana, pelo menos até a prova. Mas podendo fazer antes, é muito bom. Já passo a palavra para o Pedro Henrique, também tinha erguido, eu vou falar agora e me calar, porque já atormentei vocês por quase uma hora, me ouvindo essa voz horrível aqui, perturbando vocês. Mas a última é, vocês ainda têm a chance de fazer, é só negociar. Digo negociar porque é só ajustar ali a questão de datas, etc. De fazer presencial e oral. Isso aconteceu no meu concurso. Alguns fizeram presencial, fizeram o primeiro e surgiu o segundo e foram fazer o segundo de novo, daí teve algum ajuste ali quanto a tipo de treinamento, etc. Não lembro, porque eu não fui um deles, mas teve os que fizeram presencial comigo e depois quiseram continuar fazendo outros treinamentos oralmente. E outros que fizeram o contrário, fizeram oral, porque não dava, tinha outros concursos, e daí veio e fez presencial. Tem esse ajuste também. Daí vocês entram em contato com a Laís, que aí vê como é que funciona essa situação, que daí é a parte administrativa. Mas dá também, então você não perde essa questão de, puxa, eu quero ter experiência presencial, mas eu não quero. Aí, viu? A Laís tá aí presente. Não fica à deriva esperando, puxa, só lá no dia 21, 2 do outro mês que eu vou ter esse direcionamento. Já consegue ter antes e já ia até coloca em prática, né, no dia do treinamento. Então, esses ajustes são importantes. O mais importante é façam o treino, tá? Tinha mais uma última coisa que eu queria falar, mas vou deixar o Henrique e o Pedro fazer, e o Pedro e o Henrique fazerem as perguntas deles, porque senão eu tô monopolizando demais a palavra. Vai lá, Henrique. Oi, tudo bom? Uma dúvida que eu fiquei em relação ao formato, que eu vi que dessa vez o ponto vai ser sorteado 24 horas antes. E aí queria saber se no simulado vocês pretendem fazer algo parecido para também dar aquela adrenalina de estudar ali de véspera, dar aquele desespero, ou enfim, ou se não vai ser o modelo mais normal, como fizeram nos outros anos. Então, prova de MP não costuma ter o sorteio das 24 horas antes. É bem isso que ela está falando, né? A gente pode fazer sim. Porque nos treinamentos vai ter perguntas e respostas, sem sorteio de ponto. Eu sempre faço isso porque para mostrar que não precisa ter sorteio de ponto. E inclusive as dicas de o que fazer nas 24 horas antes. Isso é muito importante. É, eu desenvolvi um método que não era só meu, eu só aperfeiçoei quando fui fazer o de Juiz do Paraná. Não dá tempo da gente falar ele aqui, só para falar ele passa de meia hora, não é nada de, oh meu Deus, para vender curso, nem nada disso. É algo que, quando vocês verem, é algo que vocês podiam ter construído, né? É mais eu passando minha experiência para vocês. Tem que esses métodos prontos, sei lá, tempo de respiração antes de começar a prova. Tem várias, como se fossem fórmulas prontas. Não é, existe uma grande margem que cada um, que pro Henrique vai servir de um jeito, pro Felipe vai servir de outro, pro Ramon outro, pro Pedro Henrique de outro, e pro outro um outro ainda. Só que a gente passa só as ferramentas e vocês fazem o ajuste para a especificidade de vocês. Então, essa questão do ponto dá para a gente fazer o sorteio sim. Porque os treinamentos eles vão continuar sendo sem esse sorteio de ponto. E assim, não teve sorteio de pontos para fazer a segunda fase. Vocês conseguiram. Então eu não tive 24 horas antes e fiquei menos nervoso do que na prova de Juiz do Paraná, com os 24 horas antes, porque ela é uma espada de dois gumes, mas vou abordar isso no momento oportuno, tá? Então, dá para fazer tranquilo, Henrique. Alguma outra coisa? Não, só isso. Ah, não, só um detalhe que realmente comentou da dificuldade da prova que você fez, que foi o concurso anterior, e quando eu estava me preparando, eu fui fazendo o que é concursos, as questões da prova anterior, eu falei, meu Deus do céu, realmente foi outro. E aí quando chegou a nossa, assim, começou com penal, e penal estava um pouco mais tranquilo, e a penal de vocês foi desesperador. Então, É assim, porque foi o realmente... nosso tinha o Chico Leite, que é um de dogmática nível absurdo, e tinha o Dalazen. E o Dalazen é um cara que nível de dificuldade bastante refinado. O Jorge é mais tranquilo, e nessa trocou e colocou a Tiveron, e a Raquel é um amor de pessoa, não ia mudar muito a forma de cobrança. E ela, a gente imagina que a Raquel cobrou quase tudo na primeira fase. Mas, enfim, a denúncia ali foi complicada, né, do concurso de vocês.
acertar a A prova tipificação. foi muito longa, de modo geral, assim. Eu deixei Muitas, várias coisas em muitas branco. perguntas, né? Segunda fase Muitas de vocês perguntas. foi muito diferente da nossa. Muito diferente da nossa. Pedro Henrique, por favor. Boa noite. É, eu fiquei em dúvida sobre o tempo. Assim, acho que talvez isso até seja falado. Talvez não, deve ser falado no curso. Mas são 15 minutos agora para gente por banca, né? Salvo engano. E não, o examinador não pode ultrapassar esse tempo. Se eu estiver respondendo, deu os 15 minutos. É, acabou, não posso falar mais nada. Não, Então eu posso. esse é o chato. Essa Se é eu a não questão. responder, posso perder ponto. Assim, então, assim, se eu ficar Não, divagando demais. então, o que aconteceu no nosso, por exemplo? As perguntas, o examinador mesmo, ele vai te cortando de uma maneira bem cordial. Então, você está lá respondendo, está expandindo um pouco do ponto, ele já vai lá e... tá bom, doutor Vinícius, mas agora toque nesse ponto aqui. Então, ele nem deixou eu criar muito. E o próprio, entre eles, eles vão se ajustando. Então, vamos lá. Primeiro grupo, o Dr. Jorge só foi fazer pergunta faltando 4 minutos. Ele quase não ia ter pergunta para fazer para mim. E ele só fez duas perguntas mesmo. Só duas. Os outros fizeram. O Chico Leite foi isso, umas cinco. O Dalazen fez bastante. Aliás, o Dalazen fez só, acho que duas ou três. Muito grandes. As deles eram o que eu chamo de perguntas extensas, né? A pergunta extensa pode ser tanto o examinador fala muito, você tem que armazenar o conteúdo e responder, não necessariamente bastante, mas a outra é, ele fala pouco, mas você tem que responder muita coisa. Era esse tipo de pergunta. Ele me pediu para falar de 5 exemplos de modificação do pacote anticrime que afetam a atividade do MP. Cara, é muita coisa. Acertei, integral, a resposta ficou muito boa, mas eu passei quase 5 minutos falando só, respondendo só essa pergunta. Não tinha como eu ser mais objetivo, entende? Porque era muito grande mesmo. Mas então, vai depender muito, né? E isso a gente fala ao longo do curso. Isso depende muito da forma como a pergunta é feita. Ele fez só 3 perguntas, duas bem sucintas e essa grandona, e o Jorge se acomodou. Outra é a situação ali do Jairo com o oh, meu Deus, do Binichewski. O Binichewski ele tinha mais uma pergunta para fazer, não fez, e por isso que ele estava reclamando. E daí fica sem. E ele só pode te avaliar com as perguntas que são feitas. Então, às vezes, não, você não pode falar demais, porque senão o examinador fica sem pergunta, você fica zerado. Não tem como ele me zerar de algo que ele não fez a pergunta, entende? Não é por aí. Mas eles cortam a gente. No último grupo não tem disso. E faz até, como eu imagino que aconteça. Vocês vão ter 3 examinadores por banca e cada um vai fazer uma pergunta. No grupo 3. Não sei se nos outros dois eles vão fazer igual fizeram no nosso grupo 3, mas no nosso era uma pergunta só, toca 5 minutos cada um. Aí respeita os 15 minutos, tranquilo. Mas eles pausavam para mudar de examinador, tá? Então tem essa situação, Pedro. Mas, eu vou ficar enrolando, eles vão te cortar. E assim, você perde ponto por enrolar porque a articulação de raciocínio e capacidade argumentativa, elas estão relacionadas a isso. E prolixidade perde capacidade argumentativa. A articulação de raciocínio perde em redundância. Então, você repetiu 2 vezes o argumento, subtrai sua pontuação também. Então, eu sei que tem cursinho que ensina isso. Fiz curso, passei por isso sendo aluno. Não, nessas provas, fale bastante para deixar ele perguntar pouco. Porque se a pergunta é boa que você domina, você estende e evita que ele faça uma pergunta que você não sabe. Cara, você vai levar por doada. Porque ou ele te corta, ou ele tá te subtraindo o ponto, porque você não tá articulando bem o raciocínio, tá sendo redundante, prolixo. Então, se a pergunta é objetiva, a resposta tem que ser objetiva, tá? Respondi? Ficou alguma dúvida? Obrigado. E os candidatos que reprovaram no concurso de vocês, é, foram quantos? Três, quatro? E você Cara, sabe por que eles ó, acho que erraram? foram 5, tá? De cabeça, eu acho que foram 5. E engraçado que a gente é quase amigo de todos. Só uma que eu mal tive contato e já saiu.
não sei o que aconteceu. Essa foi a do bendito do ponto do militar. Não sabia nem para onde ir. Te pergunta, cabe suspensão condicional do processo? Suspensão da pena no direito militar? É, pô, brabo. Então, assim, foi algo que ela não sabia nem para onde ir. Mas vejo, você perguntou, Haroldo, depois do Felipe. Mas, então, teve muitas peculiaridades assim. Foram seis, pronto, lembrei. Teve um que bateu boca. Fiz várias provas, como eu falei. Teve uma, Camila Russi, vou falar o nome porque não tem nenhum problema, é o contrário. A Camila, ela reprovou aqui e passou como primeira colocada do TJ Santa Catarina. Ela era minha colega de TJ Santa Catarina. Nós dois éramos analistas lá. E ela estava na ponta dos cascos para a magistratura. E ela veio fazer a prova com esse perfil. Aí eu não sei se foi a forma como ela construiu as respostas. Ela era extremamente qualificada. Mas ela mesma disse que foram muito duro com ela, e etc. E eu não me senti bem. Então eu não sei se teve o que aconteceu e ela não se abriu muito para contar para nós. Então eu não consigo dizer o que aconteceu. Teve outro, e esse daí eu não vou falar o nome por óbvio. Se vocês pesquisarem, talvez vocês até descubram. Mas ele reprovou MP de Minas, MP da FT e no MTJ Paraná ele passou junto comigo no meu concurso, porque nos outros dois ele bateu boca com o examinador. E no meu, ele ia batendo boca, um outro interviu, e daí ele passou no 6, no limite. Então, bem, se bateu boca com o examinador, cara, assim, aí a gente não precisa nem perguntar por que que ele reprovou, né? Não dá para bater boca com o examinador. E aí teve mais dois colega, que inclusive não conseguiu passar agora de novo, ele estava fazendo o concurso de vocês e não conseguiu passar para a prova oral. Passou para a MP de Minas, cara extremamente qualificado, mas ele que foi o que se deu mal, ele pegou tanto o militar quanto uma questão de ambiental, bem difícil, só que ele não pegou penal militar, ele pegou processo penal militar, também foi difícil para ele e mais esse, daí ele também não passou. E outros dois, esses outros dois, não, e esse último, ele não passou e o foco dele era MP, mas ele fez TJDFT e passou. Mesma coisa, perfil era de magistratura, eu não sei se muda um pouco, por exemplo, essa pergunta do Dalazen. Se o cara não tá com MP na veia, era mais difícil. Era mais difícil, porque você tinha que responder as perguntas já com uma leitura de MP. Então, por exemplo, aquela norma que diz que o processo penal é de feição acusatória, cara, é um olhar de MP? Assim, é algo que impacta a atividade do MP? Eu toquei nela dizendo que sim, que reafirma a atuação acusatória, aumentando a função do MP enquanto titular da ação penal, etc. Fiz uma construção que eu sei que a doutrina tradicional de MP faz. Puxa, era o que ele esperava, porque senão você só conseguia falar de 4 atividades. E nessa, às vezes, para eles era inacessível. Não que eles fizeram essa pergunta, porque eles não eram do meu grupo, mas só passando essa questão, né? Foi muito pontual o que fez eles saírem. E saíram por muito pouco, Pedro. Foi muito pouco. Assim, décimos. Tinham que se esforçar para não passar. Mas, realmente, militar, cara, foi um estrago que fizeram com os colegas. E essa de ambiental, eles queriam um julgamento sobre pneus usados. Não sei se vocês já viram esse, é um caso bem antigo, ele não. E daí era se podia, né? O caso do Brasil poder usar pneus usados, comprar pneus usados, importar pneus usados. Eles não sabiam o precedente, e 5 minutos para falar desse caso. Se você não conhece, já era, e daí foi o que aconteceu, eles não conseguiram nem desenvolver a resposta. Alguns do dia, assim, né, eram 7 por dia. Quem estava nesse dia desenvolveu e foi bem, mas esses que estavam não conseguiram e daí tiraram uma nota baixa. Então tem essa situação. Alguns dos que não passaram não fizeram a EJUR. Não estou falando que é uma consequência, né? Mas eu não sei se eles fizeram outros cursos preparatórios, porque você tem ferramentas para responder quando você não sabe o ponto. E daí eu sei que eles gaguejaram. Uma dessas chorava no grupo, ela já tinha uma idade um pouco mais avançada.
E foi triste. Poxa, vai lá, tenta desenvolver alguma coisa. E ela não conseguiu mesmo, ficou ali no silêncio, eu não me recordo. Cara, você tem 5 minutos, não dá para você falar isso. E daí, infelizmente, não conseguiu. Mas foi essa situação. E eu espero que não aconteça com ninguém dos 18. Uma, porque a gente precisa muito. Outra, porque a ideia é tentar levar todos vocês para dentro da casa, até porque a gente já tem essa experiência de, olha, isso foi o que deu errado. Não vamos cometer a mesma coisa. Felipe, Perfeito. Boa noite, professor. Boa noite, colegas também. Professor, o que que acontece? A título de curiosidade, para a gente ter um comparativo com outros ministérios públicos, né? Porque o MPDFT ele tem um espaçamento um pouco maior, né? Então, o último concurso foi há 4 anos. Então, assim, como que é o estilo da banca examinadora, geralmente? Eu vi que se repetiu muito os examinadores anteriores, agora nesse concurso também. Por exemplo, é uma banca mais conceitual, que vai trazer classificações, natureza jurídica, ou, por exemplo, é uma banca um pouco mais dogmática, tal como é o Ministério Público de Minas Gerais, que vem com algumas teorias extraterrestres, alienígenas, aquelas coisas que a gente né, tem que pegar uma doutrina específica do professor, um livro específico do direito alemão para entender. Se você puder, né, passar esse panorama jamais. para a gente. MP de Minas é o patinho feio, né? Absurdo. Mas, não, o perfil ia ser bem mais prático, tá, Felipe? Então, assim, tirando o Dallazen, a gente tinha os examinadores que eram mais dogmáticos. Chico Leite, Dallazen, o Vitor, ó, Vitor tá aí de novo, então já sabem. E oh meu Deus, é... Visual. o Guizol, nossa, escapou. E eram eles. O resto foi o que a gente já esperava. Perguntas práticas. Ou essa pergunta conceitual, que não é uma pergunta conceitual, é como eu falei, né? Ela é o trampolim para ele perguntar o que realmente importa. Mas essas mais brabas, nem esses falaram, só o Bisol. O Bisol perguntou. Bom, cara, a pergunta. Isso aí é conversa para outro dia, mas as perguntas dele. Ele tinha um livro, daí eu comprei o livro dele e li o livro dele. Só loucura. Elucubração das mais distantes. Mas do mais, são todas perguntas muito práticas. Ah, mas o Zanetti é um cara extremamente prático. Conheço ele, de viajar com ele. O cara vai estar na minha banca de dissertação. Sim, não tô falando da boca para fora. É um amigo mesmo, tá? Depois pode perguntar para ele se eu tô mentindo. Então, é um cara prático. Ele não gosta dessas. Se a construção doutrinária não tem aplicabilidade prática, ele mete a porrada. Então não vai ser uma pergunta que vai ter coisas, histórias da carochinha. Da banca de vocês, a gente tem pouca gente assim. O Vitor continua sendo assim. Vamos ver se tem mais alguém pensando agora. Cara, acho que só o Vitor sobrou. Só o Vitor. Bessa é prática. Bessa vai ser difícil, tá? Já antecipo. Mas o Bessa é prática. Do grupo 4 também. Tá? A Cláudia Tomelin, visão prática. A Liz Elaine, não vai ter muita gente. Talvez ali a pessoa vinda da advocacia, a Caputo. Talvez, acho que não, mas a Carolina Caputo, mas eu acho que a prova de vocês vai ser mais um olhar prático, questões mais objetivas, tem essa tendência, tá? Mas não é o perfil do Georges, por exemplo, que se manteve. Não é. Então também não espero que haja uma mudança de postura com relação a isso. Fayad. Fayad é um pouquinho, tá? Aí o Fayad a gente aborda. Ele faz questões práticas, mas na verdade prático não tem nada. É uma questão mais dogmática. Mas o Fayad precisa que a gente pare e fale só dele. Vou fazer, né? Porque eu que estou no grupo 3, vou falar dele. Daí. Certo? Mais alguma coisa? Não? Você recomenda então que seja nessa semana que evitemos deixar para agosto a pergunta do Haroldo. Isso, bem, a Mais Laís já dúvidas respondeu um somente pouquinho. nos gatos. Isso, estava vendo só aqui a do Haroldo, mas aí você já respondeu, né, Laís? Beleza. Pessoal, então encerramos. Professor, só uma Estamos última lá no dúvida. grupo. Diga, se for rapidinho. Não, só que você comentou que às vezes os examinadores fazem perguntas que são muito longas, às vezes mais curtas. Eu tenho preocupação de, nessas perguntas muito longas, nervosismo, assim, me perder no raciocínio que está sendo construído pelo examinador. Vem algum papelzinho assim para dar uma lida, ou as perguntas são 100% orais, tem que realmente estar 100% orais. Faz parte do teste. Não, tá Faz certo. parte do teste.
Beleza? Não Qualquer sabia se coisa, viu o pessoal, mandem documentinho. lá no grupo também que eu tento ajudar vocês, tá bom? Tá ótimo. Obrigado, pessoal. Obrigado. Foi um prazer contar com vocês no nosso curso e espero que os 18 entrem no MP e fiquem no MP, pelo amor de Deus. Valeu, professor. Tchau, Valeu, Laís. Tchau, Obrigado, tchau, professor. pessoal. Boa Pessoal, noite, tchau, tchau. pessoal. Boa noite.